Olá! Olá, 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 olá. Então tá, vou botar uma radiozinha, vamos botar o nosso aviso. Olô, tudo bem? Então, hoje, cara, isso aqui foi o que aconteceu na manhã, assim, não teve volume financeiro, ficou andando na volta da VWAP. Hoje é bom fazer o quê? Sabe o quê? Operar a conta Seixas. Recomendo demais operar a conta Safe. Se você quiser saber mais sobre a conta Safe, comigo. Além disso, vou passar aqui para os 60 minutos, né? Porque qual é a ideia dessa história? Na real, vamos voltar para esse cara aqui, ó. Para olhar olho no olho. Qual é a ideia dessa história? Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro e principalmente padrões que se repetem o tempo inteiro. Por que a gente fala sobre isso? Porque a gente vai buscar padrões, o mercado é cíclico, né? Ele se repete de tempos em tempos, todo mundo sabe disso. Quer dizer, a maioria sabe disso. Então, a gente vai buscar por padrões de entrada nos ticks, né? Para a gente entrar nessa operação, fugir do risco bem rápido que vai ter volume financeiro, todo mundo vai estar interessado nesse preço, a gente coloca no break-even e deixa esse preço andar da forma como for, né? Jamais a gente deve buscar direção nos ticks. Então, por que eu sempre apresento 60 minutos? Porque os 60 minutos e o diário vão mostrar a direção de mercado a longo prazo. E a gente vai ver o suco de mini índice, os futuros, né? Bancos, Petro, Vale e os juros futuros, né? Através dessa composição e confluência, a gente vai identificar a direção. 60 minutos e um dia. E nos ticks a gente vai buscar a entrada, para ter menos risco, para conseguir fugir da operação bem rápido, entendeu? Então, basicamente isso, só para vocês entenderem. Vamos para os 60 minutos. 60 minutos. Opa, eu esqueci de fazer um negocinho importante aqui, meus amigos. Deixa eu colocar os meus desenhos aqui. Ó. O que a gente enxerga nos 60 minutos? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo essa falta de confluência? Por que esse mercado tá torto assim, dessa maneira? Tá enviesado? Por causa dessa falta de confluência aqui, ó. Tá vendo, ó? Até vamos pegar a variação junto, ó. Tá vendo aqui, ó? Vale, ó. Tá vendo? A Petro tá caindo. Mas assim, observem a confluência do IFR, dessa região aqui. Essa regiãozinha aqui do IFR, com essa região dos candles. Tá vendo que eles estão agora querendo virar? Por que esse mercado tá querendo empinar a motoca? Porque tá havendo uma confluência entre o IFR e o candle diário. Tá vendo o Bradesco lá? O Bradesco não quer entregar a história. O Bradesco não quer fazer o faz-me rir. O resto tá dizendo que tá vindo para alta. Inclusive o Itaú tava para baixa totalmente junto com o Bradesco. O Banco do Brasil, se eu não me engano, estava para baixo também, estava demonstrando que ia vir para baixo, e agora mudou tudo. E aí, qual é o grande diferencial também dessa história do suco do mini índice? Juros futuros. Os juros futuros também estavam subindo. Então, não existe uma confluência, o mercado está desbalanceado, está esperando alguma coisa. Será o mentiroso do Trump? Não sei, mas ele está esperando alguma coisa. E aí, se tu quiser usar o IFNC é todo esse conglomerado aqui do suco do mini índice. Aqui foi Garrett que me ensinou. Esse é o IFNC. Aqui, ó. Tchau. Tchau. IFNC. Então, tu pode usar só o IFNC para verificar esse conglomerado aqui, ó. Entendeu? Se tiver para o alto, tu vai buscar por compra. E aí, também o Garrett me ensinou sobre o DI1F lá, só que FUT, que é a média deles todos da série histórica. Então, a gente fica observando para ele também. Pode usar também, como o Jukira fala, né? Pode usar os ímpares, que tem maior liquidez. Então, pode usar o DI1F27, DI133, sacou? E aí aqui, o que nos conta essa história? Então, não temos a confiança no meu capital, meu amigo. Eu vou proteger meu capital, eu não vou me atirar na frente do trem assim, dessa maneira. Eu já fiz 111% do meu capital, eu não tenho interesse. Se tu quiser medir essa perna aqui, ó, tu pode medir, ó.
Tá achando que ele vai fazer esse movimento lá, ó. Pega ele da raiz sem os fios. Pega daqui até aqui. Onde que parou o pullback? Aqui, beleza, faz aqui, ó lá. Tá um movimento medido lá. Mas ele tá direcional? Não. Ele tá violinando, meus amigos. Vale a pena investir nisso? Não vale. Vamos dar uma olhadinha onde eu opero. Eu opero em 25 mil ticks. 25 mil ticks para dar uma confluência e 10 mil ticks são as minhas entradas. Então nós vamos lá para os 10 mil ticks do índice. Tá aqui ele, ó. Se ele fez tudo isso aqui, eu vou afastar para mostrar para você. Ele fez tudo isso aqui. Tá? Vou botar aqui. Ops. 50 mil ticks para mostrar mais resumido, e eu quero mostrar essa movimentação do pêndulo aqui. Lembra que a gente tinha comentado que o que ele andaria para baixo, ele andaria para cima? Ó, rotação de pêndulo dentro do range, estão vendo? Ó, fez, né? Só que antes ele não tinha feito, né? E aí agora ele meio que fez um pullback aqui em cima e voltou. E aí o que ele fez agora? Olha que interessantíssimo. Aumentou este pêndulo. Então este pêndulo pode vir para baixo caso ele entre dentro desse range. Isso aqui tá me parecendo um breakout. Talvez ele não volte mais nesse range. É o que a gente estava conversando ontem. Eu queria muito que ele fizesse duas pernas. Eu queria muito que ele viesse mais baixo. Não tão baixo assim, sou ignorante, como diz um amigo meu. Sacou? Mas até que assim, ó. Ele criasse um suporte em cima desse range. Por que em cima do range, Ney? Porque o range é o magnético. O preço é atraído para esse cara. Até que haja um breakout. Esse tipo de operação, esse tipo de movimento aqui, ó, ele desconfigura um movimento de breakout porque ele foi abaixo do range. Eu queria que ele fizesse esse movimento aqui, não esse. Aí tudo bem. Aí ele cria um suporte lá embaixo e faz um movimento. Beleza, não fez. Acontece. O que a gente pode fazer? Pegar esses priors aqui, ó, onde tem uma região ou... como é que fala? Como é que eles falam? Order block, que é onde tem um suporte forte, né? Só que assim, ele foi ali? Não. Infelizmente ele não foi. Eu violinando hoje ali, fazendo o drible da vaca. O Garrett sofreu hoje. Acompanhei as operações dele. Mas assim, não foi? Tudo bem, brother. Tudo bem. Vai chorar? Não, não vai chorar. Simplesmente vai sentar nas mãos, ó. Olha aqui o meu dia de hoje. Não expus meu capital. Tá vendo, ó? E líquido, meu amigo. E líquido. Não operei. Toda vez que fechava o setup, ora não tinha volume financeiro, ora ele batia contrário. Ele fazia uma violinada. Quebrava a estrutura, mudava a característica do preço, violinava. Não quero operar esse tipo de coisa. Já passei muito tempo fazendo isso, correndo atrás do rabo. Não quero mais, eu vou entrar no ponto certo. É final de mês, hoje é dia 25. Estamos aí na última semana de março. Eu vou entregar tudo? Não vou entregar tudo. Me nego a entregar tudo. Isso que é real. Me nego. Simplesmente me nego. Ó. E assim, ó, meu payoff tá baixíssimo, meu amigo. Baixíssimo. Coisa de muito idiota, tá ligado? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Para vocês aqui, ó. Ali, ó. Não vou mostrar os valores. Não quero mostrar os valores. Está ali, ó. Tá vendo? Maior sequência vencedora, 4 trades seguidos. Maior sequência perdedora, 3. Maior operação perdedora, R$216. Maior operação vencedora, 588. Isso aqui, dá uma olhada nesse payoff, 0.7, meu amigo. 0.7. Pegou a visão disso aqui? Com tudo isso aqui, com todas essas merda, um setup que não fechou, eu estou com 111,80% de lucro. Lucro sobre onde, Ney? Sobre a garantia. Ó, isso aqui é garantia.
O valor líquido da garantia também. Então, estou com 111% de lucro. 69% de operações vencedoras. Cara, tá funcionando o setup, enfim. O primeiro ano deu muito certo nos 2 primeiros meses. Achei que eu tinha encontrado o Santo Graal. Toma. Depois dos 2 primeiros meses, foram 22 meses de loss consistente. Quem começou a me derrubar sempre foi esse cara. Sempre foi o índice, cara. Sempre foi o índice. Me lembro que quando eu comecei, eu passei 2 meses com 100% de acerto no mini dólar. O índice variava de 25% a 40% de operações vencedoras. Eu não conseguia ter a consistência. Sigo ainda, né? Tá a mesma coisa. O que eu lucrei nesse 111% aqui, cara, eu perdi 1/3. 1/3. Aliás, eu ganhei 1/3, eu perdi 2/3. Só operando mini índice. Então, assim, não existe almoço grátis. Mas vamos lá, rotação de pêndulo. Qual é a minha ideia aqui? Que ele faça esse movimento para baixo. Agora ele aumentou, tá vendo? Tá vendo que ele aumentou esse pêndulo? Eu vou seguir mapeando esse cara aqui. E se ele fizer um pullback de verdade, e a gente vai estar indo contra o sentido de mercado, ele pode cruzar. Se ele não cruzar, ele pode fazer um breakout nessa região aqui, ó. Breakout pullback nessa região aqui. É o que eu sonho. Porque daí ele se livra desse range. Ele deixa esse range pra trás. Esse range tá eterno. Esse range tá chato. Esse range tá há muito tempo, cara. Eu acho que tá desde o dia 10, 11 de março. Tá chato esse range. Eu quero que ele se livre dele. Mas se ele voltar pra dentro dele, a gente já tem um parâmetro. E o que a gente tem que observar aqui? A mudança da característica do preço num tempo maior, 60 minutos. Então, o ideal é que ele não perca essa região aqui. Ó. Eu quero que ele siga quebrando essa estrutura. Para fechar o movimento medido. Quiçá... Obrigado, Raia. Quiçá entrar nesse gap aqui de cima. Esse gap aqui, eu já falei, isso aqui é um gap de 3,7k de pontos. Se esse cara entra nesse gap, meu amigo, ele vai tentar fechar esse gap de qualquer maneira numa pedrada só. Porque ele perdeu esse gap numa pedrada só. Ele deixou esse gap aberto numa pedrada só. Ele caiu 7 ou 8 mil pontos nesse dia. Então, atenção. A gente tem uma região muito boa para conseguir operar aqui. Ó. Muito boa. Muita atenção nessa região. E como eu disse outras vezes aqui, vamos botar em 25 mil ticks para a gente mostrar. Faça um mapeamento de todas as entradas com base nos conceitos de choque e BOS. Se você não sabe nada sobre isso e quiser aprender, na minha página principal ali do YouTube tem o Aprendo Fundamental. O Aprendo Fundamental, se você já tem uma certa experiência no mercado. Se você não tem, procura a playlist Como Se Tornar um Trader e assiste ela. É o passo a passo de como se tornar um trader. O resto é estudo, meu amigo. Não existe almoço grátis. Faz todas as entradas, mapeio todas as entradas aqui, ó. Aqui, ó. Todas as entradas do mini índice, ó. Veja a abertura ali, ó. Tá vendo? Fechamento também é importante, viu? Deixa eu diminuir um pouco. Eu preciso mostrar o fechamento. Ó. Isso aqui foi o final do dia, tá vendo? Quebrou a estrutura, tocou ele reto, foi lá pra cima. Na sequência... E aí, fazendo esse movimento aqui, onde é que está o último pivô validado, meu amigo? Aqui, ó. Aqui não é uma manipulação, isso é uma puta de uma manipulação. Subiu 2.500 pontos, voltou 2.800 pontos, voltou 1.500. Puta manipulação. Tudo bem, a gente segue mapeando. Quebra a estrutura aqui. Se ele quebra a estrutura aqui, qual é o último pivô validado? Aqui. Quebra a estrutura aqui, último pivô validado aqui. Aqui começa o balaio de gato, tá vendo? Aqui tu já consegue identificar um range, ó. Já de cara tu já viu um range. Esse range tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Eu marcaria ele. E aí não vou seguir, mas é isso aqui, ó. Vai seguindo, vai vendo a VWAP, tá vendo? Isso aqui é a média de 21. Tá
muda de cor, sim, igual do Storm, eu copiei dele. Esse aqui é VWAP. E aí, meu amigo, tu vai seguindo ele aqui, vai mapeando, e aí tu já consegue descobrir se esse cara efetivamente tá querendo fazer alguma coisa ou não. Pra mim não tá. Lembra do rangezinho ali, ó? Vamos botar um pouco mais pra cima pra gente ver aqui direitinho. Rangezinho. No dia. Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, se mantendo acima da VWAP, beleza, mas sempre fazendo pullbacks, tá vendo? Eu tô mapeando ele aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui a gente já consegue mapear. Mudança da característica do preço aconteceu aqui. A quebra da estrutura vai acontecer aonde? Aqui. Já quebrou a estrutura para fazer um movimento de baixo. E aí tu vai buscando essas entradas, ó. Buscando o quê? O último pivô validado. Onde é que tá o último pivô validado desse movimento aqui em cima da VWAP? Aqui, ó. E abaixar para 10.000 ticks, que é onde eu busco a minha entrada e eu sugiro. A gente consegue ver se é operacional. Ó. Mudou a característica do preço. Daria para fazer uma entrada aqui. Outra aqui. Outra aqui. Fazendo a confluência dos 25.000 ticks. O último para validar desse cara aqui. Ó. Tá vendo? Tá vendo que esse cara compensou? Aí, olha só, faz uma entrada aqui, tá? Olha só, a mudança da característica do preço aconteceu aqui. Aqui é a quebra da estrutura de verdade. O cara te entrega aí 855 pontos. Tá voltando 1.000 pontos. Como é que tu vai conseguir ganhar dinheiro nisso aqui, assim, de uma maneira segura? Não tem. Por isso que eu não operei. Por isso que eu fiquei fora. Então é isso, balaio de gato, rendezinho. O que a gente pode esperar aqui? Vamos dar uma afastada e vamos marcar aqui, ó, aquele rendezinho que eu falei. A gente marca esse rendezinho aqui. Cadê? Aqui assim, ó. Assim. E vai mapeando o pêndulo, ó, tá vendo? Aí diminuiu. Isso aqui é tudo indecisão de mercado. Mercado desbalanceado. Tá cruzando o rende agora? Beleza. Podia estar naquela operação ali para tentar uma rotação desse cara aqui, ó. Entendeu? Se ele cruzar o range. E aí tu entrando aí, tu já tem que estar no break-even. Tu tá contra o sentido de mercado a longo prazo. E tu tem que estar no break-even. Se ele quiser efetivamente cruzar, beleza. Bota no break-even, realiza parcial. A entrada do range, na metade do range aqui onde ele foi, ó, nesse fundo, ó. E deixa ele andar, deixa um runner, pra ver se ele vai até lá, faz um trailing stop. Mas só depois que ele andar... a volatilidade. Cara, a volatilidade média tá 750 pontos. Podia já tá começando o trailing stop aí, ó, já andou 900 pontos, quase 1.000. Entendeu? Viu que ele afasta da média de 21 e capota de novo, faz um puta de um movimento de queda. É isso. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. E vamos pro dólar. Ó, tentando entrar no canalzinho de baixo que eu tinha falado de 2025, tá vendo? Mas não entra, né, cara? Tá entrando, mas sempre, né, cai atirando o fio de Kenga, né? Mas tá aqui, ó, já mudou Aqui tá o... Cacete. Acho que travou tudo. Acontece. Aqui é o ponto da mudança da característica do preço para ele passar a ser comprador. Quebrou a estrutura, tentando voltar pro canal, tá vendo? Segue vendedor, cara. Tem um gap lá em cima? Tem, mas ele não tá querendo chegar lá, não. Vamos pro diário aqui para ver, ó. Ó. Baita de um movimento, tá vendo? Ó? Afastando aqui, ó. Isso aqui é 2025 inteiro. Tá vendo? Regiões de suporte, resistência. Foi quebrando elas, foi vindo mais para baixo, tá vendo?
Ele está num ponto muito bom, muito crucial aqui, ó, em cima do canal de baixa. Mas olha quantos dias esse cara está aqui, ó, e não libera o movimento. E olha como o fundo prévio está próximo. A ideia seria esse cara vir aqui e tocar ele reto, para a gente ter um alvo final bem longo. 4,98. JP Morgan diz que é 4,70 e 4,80. O dólar segue sobrecomprado e não sobrevendido, como todo mundo imagina. Vamos para os nossos estudos aqui, ó. 2.000 ticks que eu faço as entradas, a gente pode ver em 5.000 ticks. Só deixar ele carregar aqui para a gente ver o que ele está fazendo aqui a partir de agora. Ó, aqui já houve uma mudança, ó. E foi o último pivô validado quando ele capotou, tá vendo? Existe uma entrada? Não. A entrada seria aqui, ó, se ele quebrar essa estrutura. Tá vendo como tá torto, como tá enviesado o negócio, não tá interessante, pura manipulação. Não fez um pullback de verdade. Agora que ele tá fazendo. Aí tu vai entrar aqui, o stop é onde? Aqui, 26 pontos. Sendo que ele só tá vendedor. Muito perigoso. Acabou que eu não fiz aqui o resto, tá? Não, mas ele quebrou a estrutura, mudou a característica do preço. Ah, cara, isso aqui é violinada, assim, ó, gratuita. E eu vou, toma. O emisão. Perigoso o dólar, é muito perigoso. Muito perigoso. E aqui, assim, facilmente a gente vê o quê? Um range, né? Mesmo range do índice. Cadê? Aqui, ó. Aqui assim. Aqui assim, ó. Tá vendo? Aí o que ele anda para baixo, não estão vendo, né? Tá, mas assim, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Ele andou para baixo isso aqui, quando ele abriu o mercado até aqui assim. Tentou rotacionar, foi, viu? E já capotou. Aí o que ele andou para cima, a gente consegue mapear para baixo desse range, ele andou. Aí, sei lá, a gente pode continuar mapeando ele para fazer a rotação. Tá nesse range. Esse range. VWAP, enroscado na VWAP. Isso aqui não é um mercado satisfatório. Melhor ficar de fora, proteger nosso capital. É isso. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero-as à noite para a gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, e faço lives pós-meio-dia para mostrar tudo que eu fiz ou que eu deixei de fazer e por que eu deixei de fazer como hoje, para a gente proteger nosso capital e ganhar um dinheirinho consistente nesse mercado extremamente complexo, maldoso e vil. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like aí, por favor. Show? Vou nessa. Tchau. Até a noite.